Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje veremos o gráfico da função exponencial. Lembrando que o formato da nossa função é a elevado a x. Quando a nossa base a é maior que 1, se nós jogarmos essa expressão aqui no GeoGebra com qualquer valor de a acima de 1, nós obteremos uma curva nesse formato crescente. Perceba que os valores aqui vão passar sempre por y igual a 1. Por quê? Esse valor aqui é exatamente quando o nosso a está elevado a zero. Então, quando x vale zero, qualquer coisa elevada a zero, não importa o a. Então, a nossa curva obrigatoriamente passa pelo ponto 1 no eixo y. Isto porque quando x é igual a zero, qualquer coisa elevada a zero é sempre 1. Quando a for maior que 1, a nossa função exponencial será sempre crescente. O gráfico dela será sempre uma curva que cresce para o lado direito. Agora, quando o nosso a for um valor entre 0 e 1, a não pode ser 0 e a também tem que ser diferente de 1. Então, a maior que 0 e a menor que 1. Quando isso acontecer, o gráfico da nossa função será decrescente, ainda passando pelo ponto 1. Por quê? Qualquer valor de a que seja uma fração entre 0 e 1, elevado a zero, nos dará 1. Portanto, o nosso gráfico ele é descendente, passando pelo ponto 1, onde x igual a zero, y igual a 1, não importando o valor de a. Portanto, trata-se aqui de um gráfico decrescente, onde a é maior que zero e é menor que 1. Vamos a alguns exercícios. O gráfico abaixo representa uma função exponencial do tipo f de x igual a elevado a x. Então aqui eu estou afirmando que este gráfico apresentado aqui é da função f de x igual a elevado a x. Vamos ver quais são as informações presentes no gráfico. Veja bem, quando o nosso x vale zero, o nosso y vale 1. Então isso aqui não nos diz muito. Apenas que essa função é do tipo a elevado a x, não tem nada multiplicando, não tem nada somando elas aqui simplesmente. Agora veja, quando o meu x vale 1, o meu a vale 0,2. Aí nós temos um valor importante para nós descobrirmos o valor de a. Então veja, a função f de x igual a elevado a x, quando o meu x vale 1, o meu y vale 0,2. Então, quando o meu x vale 1, a elevado a 1 vai ser igual a 0,2. Então eu posso afirmar com certeza que o nosso a é 0,2. Ou transformando isso em uma fração, temos que a é igual a 2 sobre 10. Simplificando o numerador e denominador por 2, obtemos que o nosso a vale 1/5. Agora vamos determinar o valor de x, que é igual a menos 0,5. Perceba que essa informação a é igual a 1/5, nós já descobrimos qual que é a função. A função f de x é igual a elevado a x, se a é igual a 1/5, então a nossa função é f de x igual a 1/5 elevado a x. Vamos trocar esse x por menos 1/2 para descobrir qual é o valor da função quando x tem esse valor menos 0,5, que é a mesma coisa que menos 1/2. Então f de menos 1/2 é igual a 5 elevado a menos 1, que é o nosso valor de a, elevado a menos 1/2, que é o valor de x que queremos descobrir para a função. Veja que temos uma potência de potência. Menos 1 elevado a menos 1/2, vamos multiplicar aqui os expoentes. Menos com menos dá mais, então f de menos 1/2 é igual a 5 elevado a 1/2. Perceba que temos um expoente fracionário. Se esse expoente é fracionário, nós podemos trocar essa potência de expoente fracionário por uma raiz. Raiz quadrada de 5, porque o 2 virou o índice da raiz e o 1 voltou a ser expoente da nossa base. Tá? Se 5 elevado a 1 é 5 mesmo. Então nós temos que o valor da função quando x vale menos 1/2 é igual a raiz de 5. Outra questão aí da Universidade Federal de Minas Gerais. Nessa figura está representado o gráfico de f de x é igual a k que multiplica a x. Agora o formato desse gráfico representa essa função. Veja que nós temos um valor de k que está multiplicando a elevado a x. Sendo k e a constantes positivas, isto é, tanto k quanto a são positivos,
Vamos determinar o valor de f de 2. Então eu quero saber, quando x vale 2 nessa função, qual será o valor dela. Então vamos lá, aqui temos essa curva, é o gráfico da função f de x igual a k, que multiplica a elevado a x, e nós temos uma outra informação aqui, ó. Quando o nosso x vale menos 3, a nossa função vale 12. E temos também a informação, quando x vale 0, a nossa função vale 3 meios. Vamos pegar essas informações e substituir na fórmula. Então, quando x vale 0, a nossa função vale 3 meios. Então, k, que multiplica a elevado a 0, é igual a 3 meios. Como a elevado a 0, qualquer coisa elevado a 0 é igual a 1. Então, k vezes 1. Então, já podemos reescrever a nossa função como f de x é igual a k, que multiplica a x. Trocamos o valor de k por 3 meios. Agora, precisamos descobrir o valor de a. Vamos utilizar para isso a informação dada por este ponto da função. Quando o meu x vale menos 3, a nossa função vale 12. Então, quando x é igual a menos 3, 3 meios de a elevado a menos 3 é igual a 12. Vamos multiplicar os dois lados da nossa função para que esse 2 que está aqui no denominador suma. Multiplicando por 2 os dois lados da função, vai sumir esse 2 aqui e o 12 vai virar 24. Então, 3 vezes a elevado a menos 3 é igual a 24. Agora, dividimos os dois lados da função por 3, os dois lados da nossa equação, perdão. Por 3, vai sumir esse 3 aqui, vai simplificar e o nosso 24 vai valer 8. A elevado a menos 3 é igual a 8. Vamos elevar os dois lados da nossa equação a menos 1. Então, vamos elevar os dois lados, teremos aqui uma potência de potência, menos com menos vai dar mais, então vai ficar a ao cubo e 8 elevado a menos 1. 8 elevado a menos 1, nós sabemos que é a mesma coisa que 1 oitavo. Vamos tirar a raiz cúbica dos dois lados da equação, obtendo assim que a vale 1 meio. E com isso nós já podemos escrever a nossa função toda. f de x é igual a 3 meios, que multiplica 1 meio elevado a x. Mas aqui nós descobrimos a função, mas nós queremos saber qual é o valor de f de 2. Então vamos substituir 2 no lugar de x. f de x é igual a 3 meios, que multiplica 1 meio elevado a x. Substituindo x por 2, obtemos 3 meios, que multiplicam 1 meio elevado ao quadrado. 1 meio elevado ao quadrado é 1 quarto. Então, f de 2 é igual a 3 meios, que multiplica 1 quarto. Então, a nossa função, quando x vale 2, é igual a 3 oitavos. Exercício número 3. O gráfico abaixo representa uma função exponencial do tipo f de x igual a x mais c. Qual é a função? E depois de descoberto a função, determinar o valor da função quando x é igual a 4. Isto é, f de 4. Então, vamos lá. A função é do tipo f de x igual a x mais c. Então, esse gráfico representa esse tipo de função. Nós precisamos descobrir os parâmetros, os coeficientes a e c. Então, veja, a primeira informação que o gráfico nos dá, quando x vale 0, o nosso y vale menos 3, a nossa função vale menos 3. Então, se eu elevar a 0, somar com c, dá menos 3. A elevado a 0 é igual a 1. 1 mais c igual a menos 3. Subtraindo um dos dois lados da nossa equação, nós obtemos o valor de c. c é igual a menos 4. Agora vamos utilizar este outro ponto do nosso gráfico. Então aqui, quando o nosso y vale 0, o nosso x vale 2. Então, quando x igual a 2, y igual a 0. Vamos substituir esses valores na equação, sabendo já que c é igual a menos 4. Então, f de 2 é igual a ao quadrado menos 4. Elevamos a segunda potência, mais c, que no caso seria menos 4. Fizemos a substituição do valor de c aqui na fórmula. Isso vai dar igual a 0. Então, a ao quadrado menos 4 igual a 0. A ao quadrado é igual a 4. Tirando raiz dos dois lados, nós obtemos duas respostas, 2 positivo e 2 negativo. O valor negativo de a não nos interessa, porque a sempre deve ser positivo e diferente de 1. Então, o valor negativo dessa equação é descartado, sendo que nos resta a igual a 2. Então, já chegamos na resposta da nossa
função, bastando substituir os valores de a e c na função. F de x é igual a 2 elevado a x menos 4. Essa é a nossa função do tipo ax mais c. Agora nós queremos saber f de 4, isto é, qual o valor da função quando nós trocamos o x por 4. Então 2 elevado à quarta potência, menos 4. 2 elevado à quarta, 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo, 8. 2 à quarta, 16. 16 menos 4. A nossa função quando o x vale 4 é igual a 12. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.